Bom dia para quem está aqui com a gente. Hoje a gente vai começar mais uma live. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do descanso e eu quero agradecer quem já está aqui. Vou chamar o Wallace para a gente já começar. Vamos lá. Isso. Aceita aí, Wallace. Opa, opa. Bom dia. A gente sempre dá esses Abandono. mole, né? Mas acontece. Acontece assim Tamo mesmo. junto. Bom dia, Amandinha. Bom dia pra todo mundo que tá aí. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre. Vamos lá, vou botar aqui nos comentários. A gente vai falar sobre descanso, sobre sono, mas eu já tô cheio de energia. Eu também. Hoje eu tô muito cocum. Tá cocum? Tô cocum. É fixar comentário. Gente, eu tô aprendendo, tá? Galera que é das antigas. Das antigas não, galera que é cringe, vai lembrar do cocum. Vai lembrar um pouquinho. Quem é 40 a mais, só um adendo aqui enquanto vocês estão entrando. O Bora Rejuvenescer, a gente fez uma postagem ontem e quem puder ajudar a divulgar essa postagem é bom porque explica bem o que é o nosso movimento, ecossistema, projeto. Então, parte dele, essa pegada planetária e tal, é inspirada no filme Cocum, que fala sobre ser produtivo, não importa onde, não importa que idade. Então, foi um filme, assim, bem vanguardista na época, que falava do envelhecimento com animação, né, Wallace? Como se fosse uma coisa de outro planeta. Com certeza. O Bora é a nossa Bom dia, piscina. Pra quem moça, já dá viu o bom. filme, o Bora é a nossa piscina. Ah, é. O Bora é a piscina do Cocum, tá? Então, vem com a gente, vamos tomar banho nessa piscina. Ó, bom dia pra Vera, pra Sul, pro Faria aí, quem tá Bom dia. entrando, Bom dia. tá? Então, vamos lá? Vamos, só antes de deixar um aviso pessoal, a gente geralmente leva aqui uns 50 minutos, no máximo uma hora. A ideia é a gente colocar dados, conteúdos, algumas dicas para o tema do dia de hoje, né? O pessoal que está aí se preparando para sair. Pô, começou agora, que hora que vai acabar? É mais ou menos uns 40, 50 minutos. E a gente não quer perder tempo, mas também agradece o tempo de todo mundo que está aí acompanhando. E vamos embora. Vamos que vamos. Nossa live hoje vai ser sobre a parte do Bora que fala de descanso e rejuvenescimento. E aí, mais uma vez, né, Wallace, a gente, nossos papos, tipo, cara, como é que a gente vai falar disso? É. Porque, para quem não sabe, eu e o Wallace tá lá na primeira live. O Wallace já teve síndrome do pânico, eu com depressão também. Então a gente passou por problemas do sono de ter que tomar remédio para dormir, Uhum. não conseguir dormir, de tomar remédio e não conseguir dormir. Uhum. Então a gente ficou assim, cada um tem um motivo para ter uma dificuldade para dormir. É. Mas será que a gente não dorme bem só porque a gente não está indo deitar no horário ou tem outras coisas? Será que a gente realmente, mesmo deitando para dormir, a gente consegue descansar? Uhum. Então a gente começou a se fazer essas perguntas e o tema acabou virando esse. É. Você que está aí com a gente, você realmente consegue descansar? Quando você tem tempo para descansar? Quando É. você tem um tempo para ficar mais tranquilo, será que sua mente fica tranquila? É. Porque a nossa não ficava, né, Wallace? Na nossa não ficava, a gente penou bastante para conseguir ajustar esse relógio, né? O relógio biológico. E é bom a gente só contextualizar, né? O Bora, ele tem 8 elementos, né, que se interligam. Um deles é o movimento e o descanso. Semana passada a gente conversou sobre a ideia do movimento, da atividade física e tudo mais. E hoje a gente está conversando sobre um descanso como uma forma complementar, né? E como a Amanda falou, todos nós dois, né, já tivemos dificuldades grandes aí um tempo atrás para poder conseguir descansar realmente, para conseguir realmente utilizar esse período do descanso para poder se sentir bem. Uso de medicamentos, às vezes não uso de medicamentos, mas a gente começou a se questionar o que que levava a gente a ficar daquele jeito,
por que que a gente não conseguia dormir direito, e a importância do sono, ela começou a fazer parte também dos nossos estudos, né, das nossas conversas. É. Então, a vida pede, né, o movimento e o descanso. E a gente via que a gente não descansava direito. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso daí. E a gente trouxe alguns dados, né? Isso. Bom, em Fala, relação... Mandinha. Vamos falar um pouquinho, ele sempre começa assim, qual o panorama, né? O que que a gente observou aqui nos nossos estudos? Em torno de 40% da população não consegue dormir bem. Às vezes tem tempo para dormir, não consegue dormir bem. E o cidadão paulistano, por exemplo, vou dar um exemplo de São Paulo ao invés do Rio, porque São Paulo já é conhecido como o pessoal workaholic, né? Que trabalha e está mais ali na produtividade em relação a... Cidade que não dorme. 60% da população paulistana não dorme bem. E a gente tem uma alta prevalência. O que é prevalência? Às vezes eu vou trazer algum termo para a gente até se familiarizar, né? A quantidade de pessoas que têm aquela condição, é um percentual. Então, depois da pandemia, a gente aumentou muito o percentual da população que tem síndrome do pensamento acelerado, que não consegue, está sempre preocupado, pensando no próximo passo, e não está ali vivendo... A mente não para, não consegue descansar. E quando ela descansa, para descansar, ela pum, 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 pum. Bem-vinda, Célia. Célia começou a seguir a gente agora e está aí assistindo a gente. Bom dia, Célia. Bom dia. E a gente tem isso faz com que predisponha a outras doenças, que a gente vai falar um pouquinho, e a gente vê que a nossa média de sono tem que ser de 6 a 8 horas. Aí eu vou passar a bola para o Alan, porque ele pegou os dados de alguns países para ver se essa galera é boa de cama. Primeiro em relação ao percentual, né? O percentual de pessoas que sofrem com a privação do sono, vou pegar um panorama primeiro mundial, né? Dados mundiais, 45% da população sofre com a privação do sono. Isso aí, se a gente for pegar a população do mundo, é 3,4 bilhões de pessoas. É muita gente. Quase 50%, 45% da população mundial. No Brasil, 40% mais ou menos da população tem distúrbios com o sono. O Brasil é um dos maiores consumidores, inclusive, de ansiolíticos do mundo, né? Então, aqui nós somos mais ou menos 85 milhões de pessoas. E aí tem coisas que eu achei interessante, né? É que dormir não é só a gente fechar o olho, né? O sono tem uma importância capital para o organismo da gente. Mas já tem pesquisa mostrando, inclusive, que a qualidade do sono, que ela aumenta ou ela diminui, às vezes, o PIB dos países, ou seja, a produção de riqueza dos países. E já tem uma estimativa hoje de que os países, o PIB global, ele já está sofrendo uma queda de aproximadamente 680 bilhões de dólares por causa de problemas com o sono. Aí eu achei uma coisa bem interessante. No Japão, o governo japonês criou um programa de estímulo para que as empresas possam dar mais folga para os empregados, para evitar o que eles chamam lá de karoshi. Karoshi seria a morte por excesso de trabalho. Ou seja, o nível é tão elevado de exigência, compromisso, produtividade, que a pessoa começa a ter distúrbios sérios de sono. Isso compromete a saúde dela e pode, inclusive, levar até a morte. Já até criaram um nome para isso lá. Então, é um dado bem preocupante, né? Que tem se espalhado pelo mundo, né? As cidades, hoje em dia, você falou de São Paulo, né? São cidades que não têm parado para nada. Então, é legal a gente falar sobre isso também, que acaba gerando a síndrome do pensamento acelerado, né? Que a Amanda acabou de comentar. O uso excessivo das redes, do celular e de tudo isso que pode acelerar o nosso processo mental e acaba comprometendo também a nossa saúde, né? E o que a gente vê? Que na Austrália, por exemplo, a média de sono é 7 horas por noite. E as recomendações são de 6 a 8 horas. E onde menos se dorme é em Seul e na Coreia do Sul, aqui, 5 horas. O brasileiro, ele também tem uma média em torno de 6. A gente sempre pode melhorar. O que a gente tem que pensar é, beleza, eu tenho 6 horas de sono, mas como são essas 6 horas de sono? Que é uma coisa que a gente realmente, muitas vezes, não leva em consideração.
o nosso Isso. como e a qualidade. Então, isso que a gente tem que estar atento. E a E privação. Fala, mano. a gente pensa a mesma coisa. Fala, mas Não, eu ia falar que justamente essa privação do sono vai causar processos como, por exemplo, o envelhecimento precoce. você Fala, falou fala. que não vamos, tudo bem você falou. Eu peguei uma frasezinha ontem que eu achei muito legal, é de um neurocientista, hoje é uma referência nessa área do sono, né? Que ele fala assim, ó, quanto mais curto o seu sono, mais curta a sua vida. Olha que legal, né, essa frase. Quanto mais curto o seu sono, mais curta a sua vida. Da importância da gente conseguir colocar o descanso no meio do dia, né? Do meio do dia que eu digo nas nossas 24 horas. Porque o descanso, como eu até falei um pouquinho antes, ele tem funções para o organismo. A gente libera hormônios que ajudam o nosso corpo e o nosso processo também de vida e de envelhecimento. Então, o sono tem uma importância capital e a gente às vezes deixa de lado, né? E para fechar um pouquinho desses prejuízos, né, do sono, dentro do processo do nosso bem viver, né, muitas doenças relacionadas ao envelhecimento, e se vocês observarem em relação aos idosos que convivem com vocês, por exemplo, a pessoa idosa, ou então nós mesmos, né, a gente fala igual que está idoso, a gente tem 40, então nós também somos cringe, quarentões. Cringe. Exato. Então, assim, quando a gente fala do processo de envelhecimento, a gente fala de reduzir a queima calórica, a gente fala de engordar com mais facilidade, de predisposição a diabetes, a gente fala sobre doenças como, por exemplo, a pressão alta, que também tem grande parte da população que sofre com isso, esquecimento, ainda mais depois do Covid. A gente já tinha antes um processo de esquecimento de memória recente por conta do volume de informação que a gente tem no dia a dia, mas isso aumentou depois do Covid, isso aumenta com o passar da idade. E a influência sobre distúrbios psicológicos, como depressão e síndrome do pensamento acelerado. Então, assim, fechando essa questão dos dados, primeiro, um sono de má qualidade, ele é influenciado também por uma respiração ruim, pela obesidade, porque ela retroalimenta. A obesidade, ela influencia aqui na forma que a gente respira, que vai influenciar no sono de má qualidade, que vai levar ao quê? A distúrbios da produção hormonal, por exemplo, de leptina, de grelina, que são hormônios que levam à alteração da saciedade, isso leva ao aumento de peso, por exemplo. Sim. Então, acaba que você engorda, e com isso tem um sono de má qualidade, e com isso engorda mais, e isso se retroalimenta. A obesidade, ela vai influenciar no nosso processo respiratório, e também a nossa cabeça, você sabe bem disso porque você sofreu, você me passa uns exercícios às vezes, de que quando a gente está ansioso, a gente altera a nossa forma de respirar. Então, essa alteração também vai fazer uma desregulação hormonal. E isso faz com que a gente tenha um sono de má qualidade. Não, Diga. Não, eu acabei te interrompendo. Eu só ia falar o seguinte, isso tudo que você está falando é da parte interior, hormonal e tudo mais, mas a gente sabe também que tem uma outra coisa. Aquela carinha de panda que a gente fica quando dorme mal, sabe? Usa até aquele emojizinho do panda. Você vê isso na cara, né? A gente consegue perceber que a gente não fica legal, a pele não fica legal, o rosto não fica legal, aquele olho fundo. Então, o sono, o descanso, ele é super importante também para o aspecto exterior, porque a pele muda, você fica com um aspecto diferente, as pessoas percebem que você está cansado, você está com aquela carinha de quem dormiu bem, né? E fora diabetes, fechando aqui, o percentual de pessoas com diabetes, pressão alta, depressão, tudo isso aumentou. Por quê? Porque altera a regulação hormonal, que vai influenciar tudo isso. E, gente, quando a gente dorme mal,
a gente fica muito irritado, muito irritado. Isso Uhum. influencia no bom humor e na energia à nossa volta. Com Então, é uma coisa certeza. que a gente realmente tem que atentar, porque a gente fala muito do indivíduo, mas todos os elementos do Bora, isso é uma coisa que eu e o Wallace fala muito também, é que os 8 elementos lá, os grupos, eles vão influenciar em quem vive com você. Uhum. Quem vive com a gente quer a gente bem, para que a energia do ambiente esteja boa. Isso. Então, não dormir é uma treta violenta. Com certeza. Então vamos para o conteúdo aqui para a gente passar Vamos. algumas coisas também que foram legais que a gente conversou, né? Primeiro deles, importância fisiológica do sono. Fala Isso. tu, que pegou os dados bacanas aí. Isso. A importância fisiológica do sono, que aí vai de encontro com o que eu estava falando aqui. O que acontece? O sono é um momento que o nosso corpo tem para poder produzir alguns hormônios que vão levar à estabilização do organismo. Uhum. Então, só que ele é influenciado também conforme a gente está no momento de diurno. O principal deles é a. Deixa eu botar aqui que eu estava. Melatonina? Melatonina, mas é porque eu peguei um dado aqui maneiro. Aí por Uhum. isso que eu voltei para cá. Um principal deles é a melatonina. A melatonina, ela é produzida durante a noite e ela regula várias funções fisiológicas nossas. Só que ela só é produzida quando a gente entra num estado de sono de qualidade, que é o que a Uhum. gente não faz. Então, uma Uhum. melatonina bem produzida, ela também vai levar à estabilização do pâncreas, ao sono de qualidade, à estabilização também de hormônios ligados à questão da obesidade também. Então, por exemplo, dentro dessa questão de dormir bem, temos ainda a produção da leptina, que é o hormônio responsável pela saciedade. Quando eu não durmo bem, meus centros de saciedade, eles ficam desregulados. Isso faz com que eu acabe tendo como é que eu falo? Eu mascaro Uhum. se a minha fome está saciada ou não. Não porque meu estômago físico esteja cheio, mas porque esse estômago físico não está tendo uma boa comunicação com o cérebro a nível Uhum. hormonal. E isso também é regulado pelo sono. E assim, a produção de insulina também é influenciada. E a insulina, quando ela está desregulada, ou quando ela não está com suas funções da forma que ela tem que estar, leva a diabetes. Uhum. E a Tá tudo diabetes, junto interligado. com tudo interligado. Tá tudo interligado. Outro hormônio que é muito importante para nós que estamos passando dos 35, 40 e que precisamos da preservação da massa muscular, que ele te falou muito da live passada, é o GH. O Uhum. GH na infância, eu vejo isso pelo Heitor. Heitor é meu filho. É o hormônio do crescimento. O Heitor, ele saiu da Isso. curva do crescimento, que quando ele estava na primeira infância, ele tomou muito corticoide e tal. E a primeira recomendação da pediatra dele foi: tem que botar ele para dormir para produzir o GH para poder crescer. Olha só. Beleza, cresci. Mas e aí, o GH continua tendo importância? Tem. Para Uhum. ganho de massa muscular. Não adianta a gente ficar lá saradinho, pegando peso e não dormir direito, porque a gente não vai produzir o GH, que é o hormônio que vai levar à recuperação muscular e, com isso, ao crescimento da massa muscular. Então, a gente precisa dormir por conta disso. Outra questão é importância fisiológica para a memória. Uhum. Nossas conexões neurais, elas são favorecidas pelo sono regular. Então, fisiologicamente, isso é extremamente importante, porque senão a gente começa a ter um retardo de memória curta e um retardo de memória longa. Isso Uhum. influencia doenças que no futuro podem também nos prejudicar. Bom dia, Thaís. Thaís é lá do meu time. E outra coisa, né? Dorme bem para conseguir estudar bem, porque tem uma galera aí que tá pegando nos estudos e fica assim, não, eu vou estudar direto até onde aguentar, dorme em cima do caderno, ou seja, a receita é o contrário. Quer aprender bem, dorme antes. Dorme bem. Exatamente. E uma coisa assim, que aí eu vou falar da minha experiência pessoal. Quem é meu amigo aí sabe, né, Wallace, que é a pessoa que era muito resistente a dormir.
quer fazer 15 coisas no dia, nós dois, né? É verdade. A gente tem que ser muito comum. O que acontece? Na minha vida inteira, eu acho que eu tenho 1,52 de altura por causa disso. A minha vida inteira eu Eu já ia te quis. perguntar se não vende esse GH na farmácia aí, porque eu precisava crescer mais um pouquinho. Então, Se pois dormir não é, vai dar certo mais não, depois dos 40. depois dos 40 não dá. Não, Mas se eu estivesse na farmácia eu comprava. não faço isso não. Tem outras tretas aí. Não pode ter essa Brincando. não. É, Mas, eu sempre tirei do sono para poder estudar, para poder trabalhar, para poder produzir, para poder quem viver. nunca, né? Quem nunca? Só que quando isso se torna uma constante, começa a ter uma série de desregulação. A nossa imunidade cai. Se você observar, quando você está num período que você dorme pouco, porque o filho está doente e tal, logo depois cai também, pega gripe com mais Uhum. facilidade e tudo Vem um mais. efeito rebote depois, né? Exato. E assim, o que aconteceu comigo, que a gente falou na primeira live, né? Por uma série de intercorrências, eu abri um quadro de depressão. E depois, estudando sobre a depressão, que não era uma coisa da minha prática, da rotina do trabalho, mas eu estudei por causa de mim, por causa dos meus Uhum. familiares e tal. É, quem dorme menos de 6 horas por noite tem maior probabilidade de depressão. Então, assim, não tem como. Bom É. dia, Roberta. Eu vou dar bom dia aqui pro povo. Assim, enquanto dá para dar bom dia, a gente dá. Isso. Pô, vou dar um bom dia também aqui pra Gabi, amigona minha lá de Vitória, no Espírito Santo, tá aí com a gente também. Beijão, Gabi. Bom, aí, tem que dar. Enquanto dá, a gente vai É, dando bom dia. é. Então, assim, dormir menos de 6 horas por noite facilita com que os hormônios ruins sejam produzidos, vamos subir assim, tudo desregulado, e aqueles que são benéficos para a regulação, eles não conseguem acompanhar esse ritmo. A gente fica com o Uhum. nosso ciclo circadiano e nossa regulação Uhum. corporal muito ruim. Fica Então, comprometido. a gente favorece o aparecimento do quadro de Uhum. depressão. Pois Uhum. é, falando em sono, a Falando pessoa precisa insano. dormir melhor. Agora tem uma outra coisa, que é um assunto que a gente conversou, até conversei com isso com a Amanda antes, que é importante a gente incluir. Geralmente não é um ponto tocado quando a gente fala sobre sono, que é a importância espiritual do sono. Como assim, importância espiritual do sono, né? Então, assim, geralmente a gente fala assim, quando a gente acorda, a gente está retornando para a vida, né? Mas quando a gente pensa sobre isso, a gente está retornando da onde? A gente está vindo da onde? Então, assim, uma coisa que é importante, e a parte da espiritualidade, ela está muito ligada também ao movimento do Bora e às nossas vidas, né? Eu e a Amanda aqui. Então, assim, você não precisa concordar, mas considere que no sono, o teu espírito ou a tua mente, né, dependendo do que você acredita, tem a possibilidade de se desprender um pouco do corpo, de tomar contato com outras inteligências, com outros ambientes, e trazer elementos para a tua vida. Então, quando você, durante o dia, vai passando no seu dia a dia, você tem algumas intuições, você lembra de um sonho que te ajudou a resolver um problema. Então, o sono, o descanso, ele tem o papel fisiológico, só que a gente também queria lembrar aqui que ele tem um aspecto espiritual. Para quem acredita nessa prática, vai entender bem o que eu estou dizendo, e para quem não acredita, pense no papel da mente recebendo estímulos em algum momento durante esse período do sono. Então, o descanso para o corpo não é só importante para o corpo, é importante para você como espírito também. Então, a gente tem que se perguntar também por que a gente, na nossa natureza de seres humanos, a gente tem as 24 horas e pelo menos um terço dela a gente precisa dormir. Será que a natureza é só para o corpo ou também não é para o nosso espírito? Então, a gente tem que também pensar sobre isso, né? E aí fica a pergunta, se o sono não é só o descanso do corpo, mas também uma liberdade que você tenha espiritual para poder trazer elementos para o teu dia. Então, a gente também queria deixar essa reflexão aqui para o pessoal pensar, né? Exato. E assim, a gente estava conversando sobre isso ontem,
que isso é uma coisa que isso faz parte da nossa vida, essa questão Faz realmente parte. de pensar a questão espiritual, O lado espiritual. independente de religião. A gente acredita que a gente não é só esse corpinho aqui, essas Uhum. vozes materiais. O corpo é um instrumento. A gente acredita que isso é um instrumento e que tem algo além daqui, independente de religião. Isso é a nossa Uhum. crença e por isso a gente busca um sentido na nossa vida. Só que quando a gente foi pensando em exemplos práticos, pense, mesmo que não se acredite, pense com vocês, se já teve alguma vez que vocês dormiram 2 a 3 horas por noite e Uhum. acordou bem, acordou energizado, e se já teve vezes que dormiu a noite inteira, mas acordou ainda mais cansado do que foi dormir. Pesado, né? Pesado. Isso tem muito a ver de como foi o seu sono Uhum. quando seu corpo estava descansando e sua mente ou seu espírito, da forma que Uhum. queira interpretar, foi em algum lugar. Isso tem muito a ver com a forma que a gente vive enquanto a gente está em vigília também. Então, Uhum. não tinha como a gente não tocar nessa parte, Com certeza. sabe? Mas essa questão espiritual, ela muitas vezes cansa muito mais a gente do que Uhum. a questão só fisiológica, né? Uhum. Total. E a parte que a gente chamou aqui, né, de culpa em relação ao momento do descanso, né? A gente também tem isso, né? Como a gente está falando aqui, às vezes a nossa ânsia por produzir, estar fazendo as coisas é tão grande que quando a gente tem um tempo para descansar, a gente fica pensando ainda no que queria estar fazendo ou no que deveria estar fazendo, né? Então a gente tem que se perguntar, né, qual é o limite que a gente tem para estar trabalhando, para estar executando as coisas e qual é o período que a gente precisa ter de descanso realmente, né? Então tem uma parte que é muito sábia, né? A natureza, ela estabelece para a gente um livre-arbítrio. Você pode escolher como você quer lidar com o teu descanso, com o teu trabalho. Agora, qual é o limite do trabalho? Qual é o limite da atividade? O limite da atividade deveria ser até o limite das tuas forças, ou seja, até onde você aguenta trabalhar bem. E aqui tem uma diferenciação. O limite das nossas forças não é a nossa exaustão. Tem uma diferença para isso, para esses dois conceitos. O limite das forças é até onde você consegue produzir bem. Chegou naquele momento ali, você já vai perceber que você precisa do descanso. O descanso não é quando você chega na exaustão, porque chegando na exaustão, você não vai descansar bem. E geralmente, essa parte do descanso, ela colabora para duas coisas. Primeiro delas, para poder reforçar as energias do corpo, porque não adianta nada você passar 15 horas acordado num dia, produzindo e fazendo um monte de coisa com a cabeça a mil, dormir e no dia seguinte achar que vai estar bem, não vai. Não vai. A gente precisa ter o período e obedecer ao relógio biológico de cada um. Tem pessoas que Exato. dormem 4 horas, como por exemplo o Leandro Carnal, ele diz, eu durmo 4 horas. Tudo bem, ele se arrumou lá no relógio biológico dele. Tem pessoas que precisam de 7, pessoas que precisam de 8, pessoas que precisam de 6, já está legal. Então a gente precisa realmente entender até onde a gente produz bem, qual o momento que entra o descanso na vida, e o descanso serve para o repouso do corpo, e o descanso serve também para liberar a nossa inteligência. O que é Isso. liberar a nossa inteligência, né? Liberar a nossa inteligência é a gente sair desse automatismo da vida. A gente poder ter tempo para pensar, ter tempo para poder abordar a parte criativa da vida, ter tempo para poder apreciar as coisas simples. Porque quando a gente está na batida, a gente não consegue. A gente fica totalmente preso naquela rotina, naquela velocidade, e tem coisas que vão escapar do nosso olhar. Né? Olhar para um passarinho cantando, olhar para uma flor, olhar para qualquer coisa que possa trazer reflexão para a gente, é um dos benefícios do momento do descanso. Então a gente precisa realmente entender, através do autoconhecimento, através da como a gente observa a nossa vida mesmo, qual é o limite que eu produzo bem e qual é o momento em que eu preciso inserir o descanso. Parece simples, eu sei que não é simples, né? Parece. Mas a gente, com a autoobservação, prestando atenção na nossa rotina, prestando atenção em como a gente lida com as coisas, onde entra o trabalho, onde entra aquilo que a gente não tinha programado, porque a vida são momentos, né? São adaptações. E percebendo isso, a gente encarar o seguinte, pô, não está dando mais para mim. Preciso agora parar e dar uma descansada. E fazer isso sem culpa.
Essa é a questão, né? Isso é uma coisa muito cultural, né, Wallace? Que ele te É. conversou tanto da nossa questão cultural aqui do Brasil, que ele te foi acostumado a ser um povo que tem que trabalhar até para poder produzir desde a época escravocrata, Uhum. assim como do pensamento ocidental, Estados Unidos, É. produtividade, capitalismo e tal. Então a gente tem Uhum. uma dificuldade de descansar. E assim, a gente começou a se perguntar, porque todo mundo sabe, né? A gente precisa dormir 6 a 8 horas de sono, até a Todo mundo propaganda sabe. social fala que tem que passar um tempo da vida dormindo e tudo mais. Mas por que a gente não consegue descansar? Uhum. A questão toda está aí. Uma das principais causas é esse pensamento nosso que não para, não para, não para, causado por esse excesso de informação que vem Uhum. também do nosso celular, da gente tá sempre colocando muita informação na nossa mente. Então, só guarda, só vem, só vem. Da ausência de espaço mental para organização desse excesso de informação, que a gente Uhum. pode fazer por meio de um descanso regular, da meditação, que a gente vai falar um pouquinho também. Uhum. E desse pensamento acelerado que depois do Covid já atingiu mais de 25% da população. Uhum. Então, assim, isso leva tudo para uma coisa só, o Isso. autoconhecimento. O que me aflige não é a mesma coisa que aflige o Wallace. Uhum. Não é a mesma coisa que aflige a minha mãe aí que entrou, o Clemente que entrou também. Bom dia, bom dia. A Roberta. Cada um tem seu calo para Uhum. fazer com que sua mente fique preocupada, seu pensamento acelerado, que vai impedir que se durma o que tem que se dormir. Uhum. E o que a gente quer mostrar aqui é como a gente leva isso para a consciência, para que a gente chegue nas 6, 8 horas por noite que a propaganda do colchão fala. Que a gente Uhum. passa um terço lá. Bom, eu quero passar um terço no colchão também, mas eu quero passar bem. Quando eu não estou bem, eu não fico no colchão deitado. Eu levanto, eu Uhum. estou enrolando na cama. Aquilo vira uma tortura. Aí eu tenho Uhum. que falar com o médico, foi o que já aconteceu com a gente. Então, como a gente lida com isso, né? E isso foi uma coisa que a gente também se perguntou. Porque isso é o Ó, interno. Agora tem o externo também que influencia. eu só ia falar o seguinte: pensa no celular. Teu celular você carrega para poder estar com ele durante o dia tendo todas as funções. Quando chega na hora do aperto, você aperta lá na economia de bateria, você fica com um monte de funções limitadas. Então, tipo assim, se você não carregar direito o teu corpo, a tua mente, você vai ficar igual o telefone lá com um monte de função comprometida. Então, eu prefiro andar com a minha bateria cheia do que andar na parte de economia de bateria, porque tem um monte de função que não vai ficar legal. Então, se uma parte do meu dia eu posso recarregar e na outra parte eu posso estar legal, produzindo bem, fazendo aquilo que me faz feliz e bem, oferecendo o meu melhor, isso é o mais importante para a gente. Então é bom pensar sobre o descanso, sobre o momento que a gente está carregando a bateria realmente. Né? E falando um pouquinho ainda sobre essa questão do pensamento acelerado, né? O Augusto Cury foi todo mundo deve saber, né? É um grande escritor que fala sobre essa área de saúde, sobre essa área de inteligência emocional. E ele fala sobre essa importância do sono também no seguinte aspecto: a síndrome do pensamento acelerado, com a quantidade de informações que entram na nossa mente e não deixam a gente parar de pensar, não é sobre a qualidade do pensamento que você tem. Não é se você pensa coisas boas ou ruins, é a quantidade de pensamentos que estão passando o tempo inteiro na tua cabeça. E isso vai gerando um transtorno onde a pessoa não consegue parar, não consegue descansar. Aí você deita na cama e fica olhando para o teto. Eu fiquei durante um bom tempo tendo que usar remédio para poder dormir. Né? Então a gente sabe que o brasileiro ele tem essa tendência, como eu já falei aqui na live mais no início, o Brasil, se bobear, é o campeão de consumo de ansiolíticos no mundo. Então a gente tem a gente vive nesse ritmo que não é normal. Pode ser que seja uma coisa comum na vida da gente, mas a gente não pode transformar o comum no normal. Não Não. pode virar. Porque ficando uma coisa normal, não fica saudável. E aí o corpo responde, a mente responde, tudo isso. E aí tem Aí, esses sintomas, né?
Ansiedade, Mas, dificuldade para concentrar, né? Que é o que a Amanda está falando, a parte que chega no corpo da gente, né? Dificuldade para concentrar, dificuldade para pegar no sono, irritabilidade, insatisfação constante, a pessoa fica irritada com tudo. Tudo isso influenciado pela falta, pela privação do sono e do descanso. e, gente, privação do sono é uma treta. Imagina, num trabalho estressado, todo mundo sem dormir direito. Só Jesus na causa da instituição. Então, E aí eu tem a não importância do ambiente, né, Amanda? Tem a Ai, importância do ambiente, né? estamos em sintonia. Vamos lá. Vai. E os desenhos, né? Temos É, duas casinhas, gente. Temos o ambiente interior e temos o ambiente exterior. Então, gostei vamos da aqui. criatividade. Então, o ambiente interior. O ambiente interior é tudo isso que eu e o Wallace estamos falando. O que acontece comigo, que eu preciso me conhecer para poder fazer com que minha casa interior, minha cabeça, minha mente, Uhum, meu espírito durmam melhores. Quais preocupações e os ruídos internos eu posso diminuir? O que eu posso fazer, como Amanda, como Wallace, como Léo, bom dia, Léo, como a Roberta, enfim, quem está aqui, uhum, como a Susana, podem fazer para que seus pensamentos sejam direcionados para uma coisa de resolutividade e uhum. tranquilidade. Isso é a casa interior, a Sim. nossa casa emocional. Agora vamos para o ambiente exterior. O ambiente exterior é o ambiente em que vivemos. O sono, para ele ser de qualidade e para a melatonina, por exemplo, ser produzida, tem que estar com um ambiente que favoreça isso. A melatonina, por exemplo, ela é produzida no escuro. Uhum. Quanto mais. Ah, mas eu durmo com a luz apagada. Tá, mas ela começa a ser produzida. O ideal é que ela comece a ser produzida de meia hora a 40 minutos antes da gente dormir, de fato. É. Então, já tem que reduzir a luz do ambiente. Então, como está seu ambiente? Eu vou falar como o ambiente tem que estar e vocês pensam aí como é que está o ambiente. Ó, deixa eu só fazer, dar uma dica, uma coisa que veio aqui na minha mente. O corpo da gente, ele não tem um interruptor, que você É, desliga na hora e vai. Não, tem um dimmer. Sabe o dimmerzinho? Você vai diminuindo a luz, a intensidade da luz. Então pensa no interruptor e pensa no dimmer. O corpo da gente, ele precisa, aos pouquinhos, ó, liberando hormônios, vendo escurecer, e vai no dimmerzinho mexendo. Não é chegar de uma hora e pum, apagar, né? Então exato. tem uma liberação de hormônios e de percepção do ambiente que vai produzindo esses hormônios para a gente poder dormir melhor. Não é chegar e desligar o interruptor de uma vez, né? Quem tem criança pequena, normalmente tem maior cuidado para a criança dormir. Coloca um Isso. quarto adequado e tal. Isso a gente tem que fazer conosco. Isso é para sempre na vida, para sempre. Uhum, A gente fez uma entrevista com minha avó, né, que em breve vai estar. Lembra quando a gente perguntou sobre o sono dela? uhum, Eu uhum. durmo 11 horas e acordo 7 horas da manhã. Tipo, ela falou com tanta demência, tipo assim, isso é o principal. Como assim não É, dormir? Só faltou ela falar isso. Gente, nem eu sabia que minha avó é. dormia assim. Mas assim, o que que é importante? Melatonina tem que ter a luz reduzida. A luz no ambiente, né? Hidrogeneração tem que ter tranquilidade. Uhum, O ambiente da sua casa. Quando vocês chegam em casa à noite, já há uma desaceleração de televisão, de luminosidade. Isso é uma coisa para se observar. uhum, Dois, celular. Muitas vezes a gente dorme e acorda com o celular e já lá uhum. scrollando, subindo o feed. É. Quanto tem. A gente desconecta pelo menos 40 minutos antes de dormir. Uhum. Tem que fazer uma higiene do sono que ele te Isso. fala 40 minutos antes. Terceiro, televisão. Aí eu vou entrar aqui num adendo que é o seguinte: a luminosidade. Uhum. Dois, o que você está assistindo antes de dormir? Que vai de encontro ao que o Wallace falou, para quem estava antes aí ouviu, sobre a importância espiritual do sono. Uhum. Se a gente está assistindo guerra e tal, será que a gente vai acordar bem? É. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, dentro desse contexto,
o nosso ambiente externo e interno, ele não está favorecendo em grande parte o bom sono. A luz azul, né? Ela atrapalha muito. A luz Isso, azul da tela. a luz azul da tela. Tem até o recurso de modo noturno, de luz amarelar e tal. Mas Sim. mesmo assim, a O ideal é luminosidade afastar. é afastar. Foi o que o Wallace falou. A gente não tem um dimmer interno, não tem interruptor. É a gente que tem que ir lá e desconectar mesmo, tá? Isso. E a gente E aí, precisa acelerar. isso. E a importância da desaceleração, a Amanda já tem uma prática que vem desde 2015, se eu não me engano, né, Amanda? Da meditação, né? A gente precisa procurar atividades que possam aquietar a mente da gente, né? Então, às vezes, chegando em casa, bota uma musiquinha calma, né? A gente até na chamada da live colocou uma musiquinha tão bacana, né? A cachoeira, aquela coisa zen. A gente precisa dar uma desacelerada. Então, uma coisa interessante, por exemplo, às vezes na casa da gente, aqui na minha casa, a gente tem aquela luz branca. Só que ao mesmo tempo tem um abajurzinho, tem uma luz amarela, uma coisa que você possa dar uma diminuída. O corpo, só a gente pensar o pessoal que mora, por exemplo, na roça, né? O pessoal lá, quando vai chegando já o entardecer, o pessoal já vai se recolhendo, o próprio entardecer e escurecer já vai trazendo para a gente hormônios, vão liberando hormônios, a pessoa dorme, acorda cedinho, tem um ritmo biológico legal. Na cidade, luz branca o tempo inteiro, que não deixa o teu corpo reconhecer que já está chegando o momento do descanso. Então a gente fica num vício eterno, né? Um ciclo vicioso de não dormir direito e acordar e não viver direito. Gente, é muito bom quando você consegue ter uma noite legal de descanso, você se prepara para isso. Como a Amanda falou, a gente prepara o filho para dormir, né? A gente, já é hora, desliga a televisão, vai botar seu pijama, já liga o abajurzinho no quarto, e a gente fica numa outra rotina. A gente ensina o que é certo, mas a gente fica numa outra rotina. Exato. Então, a importância do ambiente, a gente prepara o sono no ambiente. E trazendo para a primeira live para a segunda, tem duas situações fisiológicas que favorecem. Alimentação, uma alimentação pesada. Também. Ela não faz com que a gente durma bem. O ideal é que a gente se alimente de 2 a 3 horas antes de dormir. A gente vai dormir 2 horas. Então, na verdade, gente, até nas dicas eu vou falar como a gente faz essa soma, né? Como é que a gente faz essa conta. Mas o ideal é que a gente se alimente até 3 horas antes de dormir e de alimentos leves. À noite não é para ficar comendo alimento pesado, salvo quando a gente vai para uma festa e tal, porque a vida é equilíbrio. Mas na rotina, a gente tem que se alimentar de forma leve à noite. E a segunda questão é a atividade física. Isso. A atividade física, ela é regulatória do ciclo circadiano. Exatamente. O ciclo circadiano é aquilo que o Wallace explicou na live anterior. É como o corpo entende que tem que acordar. É o teu relógio biológico. Um relógio, cada um tem o seu, mas a maioria funcionamos bem durante o dia, durante a noite é para dormir. Então, assim, esse tempo, qual tempo é necessário para você? Esse é o ponto. E segundo, a atividade física, cada um tem um horário para fazer, beleza. Só que isso daí é sacramentado. A atividade física pesada à noite acelera. Então, a gente demora mais para dormir. Então, se a gente não consegue ir para academia durante o dia ou fazer nossa corrida durante o dia por causa da rotina, evitar de fazer imediatamente antes do horário para dormir. Porque senão pode demorar de 2 a 3 horas para realmente conseguir pegar no sono. Então, isso aí. É o que a gente tem que pensar. E as dicas? Vamos às dicas? Beleza. Vamos às dicas. Primeira delas, fala aí, uma das mais importantes de todas as lives que a gente faz. Não, autoconhecimento, e assim, né? Autoconhecimento. A gente falou isso na live de alimentação, a gente falou isso na live de movimento e a gente vai falar isso sobre aqui na live. A gente vai falar isso sempre. Sempre. Autoconhecimento. Todos somos seres únicos. Para dormir bem, é o que a gente fala, né? A gente sabe o que tem que fazer. Tem que se alimentar direito com 40 anos, galera. Com 40, com 50, com 60, todo mundo que está aqui, os rejuvenescentes, sabem o que tem que fazer. Tem que se alimentar bem,
tem que dormir bem, tem que fazer exercício. Mas por que que a gente não consegue? Uhum, Então, assim, autoconhecimento. O que leva a você não conseguir descansar, quando você tem tempo? uhum, Tem alguma culpa aí cultural de que, ai meu Deus, tem que estar sempre produzindo? Dois, qual preocupação que está na tua cabeça que está tirando o seu sono? A gente tem, ai, isso está tirando o meu sono. Isso é uhum. real. Três, o que que você está fazendo que possa estar atrapalhando o seu sono? Quais os hábitos bons que você tem para implementar e ruins que você tem para Uhum. tirar? Viver bem é muito mais sobre tirar ruídos do que sobre colocar hábitos bons. Então, Isso. o que que te leva a isso? E quatro, como está seu ambiente para você dormir? Uhum. Então, isso tudo é autoconhecimento. E uma Não dica vale a boa, ó, uma pena dica boa, ficar falando de 7 a 8 horas de sono, né? exatamente, uma dica boa para você fazer essa questão do autoconhecimento que a Amanda está falando é o seguinte: para só um pouquinho, pensa na tua rotina, coloca a tua rotina no papel para você relembrar. Segunda-feira, como é que é a minha rotina? Quais são os meus horários? Você ficando consciente daquilo que você tem de tempo para fazer determinada coisa ou não, daquilo que está te atrapalhando ou não, só de colocar no papel, igual a gente faz no final do ano, vou fazer as metas e o planejamento para o ano que vem. Estamos em dezembro. A gente começa geralmente a fazer o quê? Planejar, chega 31 de dezembro, dá aquela sensação, pô, fechei o ano, um outro ciclo se inicia. Esse hábito de poder colocar no papel, se você fizer com a sua rotina do dia a dia, que você vai lembrar de forma bem simples, mas colocando no papel, já te mostra, já te dá um autoconhecimento de como é a tua rotina e como você pode se planejar melhor. Então não deixa a vida ir te empurrando, não. Coloca no papel, bota como é que é a tua rotina. Isso vai te dar autoconhecimento. Para quê? Você saber quais são as interferências, o dia que você consegue dormir melhor, qual é o horário que você pode parar de usar o telefone. Enfim, um monte de coisas que você vai conseguir se planejar melhor quando você coloca no papel. E a gente fica querendo guardar tudo na cabeça. A mente da gente, ela foi programada para criar, ela não foi programada para guardar. Então, usa a caneta e o papel porque eles foram feitos para isso. Exatamente. E assim, dentro desse autoconhecimento, cada um tem um horário para acordar. O Alan, você sabe que eu gosto de acordar cedo. A galera do meu trabalho, ele te chama de varredor de calçada, todo mundo Eu também também acorda gosto de acordar bem cedo. cedo. Você também 6 horas gosta. eu já tô ligadão. Pois é, então vou dar o exemplo seu, 6 horas. Se a gente tem 7 a 8 horas de sono, como é que a gente tem que fazer? A gente subtrai. Ele quer acordar 6 horas, menos 8 vai dar 10 horas da noite, Uhum. certo? Uhum. Então, 10 horas é a hora que ele tem que estar na cama. O que, que o árbitro tem que fazer tendo que estar bem, já pronto para dormir? Não é, vou deitar 10 horas com o celular do lado, não. Ali ele tem que estar pronto para dormir. Deu 9h20, ele já tem que se desconectar do celular e Já das tô redes. largando. E pegando um livrinho. Aí, Juliana, muito obrigada, porque nós dormimos. Então, pegando um livrinho para dormir, para favorecer tanto Isso. conhecimento e aquele estado mental para a gente poder ir para um lugar bom, né, durante o sono. Uhum. Isso 9h20. 9h20, eu já estou me preparando para dormir. Que horas que eu tenho que comer então, Alice? Jantar aí, fala aí. E umas 7 e pouca, 8 horas no máximo. Assim, ainda tá próximo, mas às vezes é o horário que dá. Então, às vezes, É, entre 10, 10 e meia, por ali, já tá parando as coisas para poder deitar. não é difícil, se a gente Refeição observar leve, tá? isso. E se a gente observar, muitos de nós não conseguimos fazer isso muito pelo excesso de ruído. Uhum, Então a gente procrastina a hora de dormir. Eu tive uhum, o hábito muito de chegar em casa, quem dormia aqui em casa sabe, de chegar do trabalho e querer ficar relaxando, letárgica. Até eu uhum. começar a tomar banho, jantar e tal, na hora que eu via, meu horário de sono fez assim, ó. O Isso, Léo tá colocando aqui que tem funcionado para ele ouvir música mais leve, um acústico. Isso é uma dica também que a gente vai dar aqui. Vamos lá para a próxima. exatamente. O ambiente deixando ele mais, quanto mais acolhedor e nesse ritmo já mais lento, vai facilitar para você poder dormir, né? Isso, Você colocou sobre descomplicar, né, Amanda? isso. Eu tenho um hábito
estamos em 2022, já tem 7 anos de fazer meditação todo dia quando eu acordo, em alguns momentos do dia. E o que que eu observo? Isso eu falo muito com o Alice, vou usar seu exemplo, tá? Manda ver. É, a gente complica. O Wallace, para mim, eu falo, Wallace, você tem que começar a meditar. Wallace, medita 5 minutos todo dia, melhor do que 20 minutos 3 vezes por semana. 5 minutos, vai, ora e tal, e medita. Aí, ele queria tomar banho para depois sentar para meditar. Gente, levantou da cama, a vida começou. Ele viu que eu acordo meditando, orando. E não é complicado. Como é que eu faço? Eu acordo meditando, assim, deitada. Eu faço isso deitada na minha cama. Quem vem aqui para casa, meus amigos que vieram aqui, teve um dia que o Fernando me zoou, falou que eu fico medideitando, ao invés de meditando. Eu medito deitada, ao invés de sentada. Boa. Aí eu fico medideitando. Então, assim, é meditar. Por quê? A meditação, ela vai favorecer a dormir mais rápido, ela ajuda a produzir serotonina, que é um hormônio ligado ao humor e bem-estar. Isso é tudo pesquisa científica comprovada. E o aumento da melatonina também para poder dormir bem. Então, assim, descomplique. Descomplique a casa, descomplique o volume de informações. Ah, eu tenho que ler livro antes de dormir. Não, faz um cogumelo. Põe uma música. Põe uma música. Diminui a luz. Não complica. E meditar também não complica. Acorda, fechado. Eu ia até falar sobre isso, para quem fica na dúvida do que é meditar, daquela coisa de ficar fazendo né? Não, gente, faz só o seguinte, só para e fica alguns minutos prestando atenção na sua respiração. Tira o foco do que está fora e só presta atenção na sua respiração. Se a tua cabeça sair, não briga com ela. Não, tá tudo bem, volta para a respiração. Sem brigar com pensamentos e só focado em uma coisa. Então, foca na respiração e fica ali 5, 10, quanto você conseguir, porque isso já vai dar uma boa desacelerada. Isso é meditar, tá? Não precisa inventar mais nada além disso. Não, é só isso. E meditar, assim, tem que pensar que a meditação é um momento que você está dando para sua mente arrumar as caixinhas. Botei um monte de informação. Quem já viu o filme Divertidamente sabe que eles têm um monte de bolinha lá de memória. A meditação é a oportunidade que ele te dá ativa para a mente fazer isso. Então, o nosso instrutor, a Roberta, ela fez a instrução de meditação comigo e tal. Ele falava que alguns alunos dele falavam assim, ai, minha cabeça não para. Ele falava assim, essa meditação que é boa. Isso dá oportunidade para arrumar o armário da sua mente. Então, depois a gente vai fazer uma live focada em meditação, porque tem muita coisa para se desconstruir em relação a meditar. Então, falando de outra live até, né, a gente está chegando já no final da nossa aqui, vamos fazer passar aqui nas dicas, né, que a gente pensou de colocar hoje. A primeira delas, o autoconhecimento, né, para que a gente possa se situar, né, prestar atenção na nossa rotina, ver como é que a gente pode regular os nossos horários, as nossas preocupações, os nossos ruídos, tentar tirar isso tudo para ter um mapa certinho de como é que está a nossa vida. O equilíbrio, né, entre o descanso e a produtividade, saber até onde você consegue produzir bem e dali você entender que precisa de um momento de descanso, você precisa. Então, produzir bem e o seu limite não é na exaustão, é antes da exaustão, é quando você já percebe que já não está produzindo melhor e ali você precisa incrementar o descanso, né? Não ter culpa de quando você precisar descansar, não é isso? Não ter culpa, não ficar naquela, tipo assim, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais, porque eu não vou dormir. Jogar café excessivamente para dentro, café ajuda, legal, mas não para isso, porque senão você vai entrar no estado de exaustão e não vai produzir bem, não vai estudar bem. Então, é melhor dormir para depois estudar, dormir para depois fazer alguma coisa bem feita. A higiene mental e a higiene do ambiente, né? Com as rotinas de luz, de desapego no telefone, de alimentação, de horários antes de dormir, não é isso? A meditação, a contemplação, que a Amanda acabou de falar, é uma outra dica, né? A gente focar, por exemplo, alguns minutos só na nossa respiração, medideitar, né? Medideitar. Adorei, não tinha ouvido ainda, adorei.
que é você já aproveitar o momento mesmo do sono, né? E quando você acorda de manhã, já fazer uma meditação ali de alguns minutos para rearrumar as caixinhas. Atividade física, não é isso que a gente falou da importância da atividade física, como ela ajuda também na produção hormonal e depois para você poder ter um descanso compensatório do corpo, né? Exato. Descomplicar, né? Fala aí o restante, Amandinha. Descomplicar. Descomplica. Fica de boa. Descomplica a rotina. Descomplica a rotina, gente. É, Medita no trem, contemple. Quem tem dificuldade de meditar, vai para um ambiente que tenha uma plantinha e fica olhando para ela. Não precisa ir para um é, lugar queimado. Pega uma planta e fica olhando. é Olha uma boa folha. técnica. É uma técnica ativa. Ah, não tenho planta, compra uma vela. Isso eu aprendi em uma aula de yoga. Compra uma vela, acende a vela e fica olhando lá. Que chama bonita. Agora tá com fumaça. Agora tá com não sei o quê. E tal. E fica olhando. Isso ajuda a Ajuda muito. desacelerar o pensamento. Parece Uhum, maluquice? E não é. São estratégias para desacelerar o pensamento. Fica lá vendo a vela dançando, pensando numa musiquinha na hora. E eu vi uhum, uhum, uhum. E os outros? Equilíbrio. equilíbrio. Quer falar? Pode falar. Não, fala você, já falei pra caramba. Equilíbrio com o uso do celular e da TV. Uhum, Não é só a questão do uso do celular e da TV antes de dormir. É questão do equilíbrio durante o dia por causa do volume de informação que ele te joga para dentro. E uhum, tem que se ver também, porque às vezes a gente está num estado irritado, às vezes aquele não é um bom dia para a gente ficar vendo coisas que vão irritar mais ainda a gente, prejudicar o nosso. uhum, E uma coisa que é prática nossa diária, né, Wallace? É, isso independe de religião. Orar e agradecer antes de dormir e quando acordar. uhum, Mesmo que você não tenha uma religião, agradecer e buscar olhar o que aconteceu de bom no seu dia, ou o que pode acontecer de bom, o sentimento de gratidão, seja ao universo, ou a si mesmo até, ele deixa o nosso estado mental mais tranquilo. A gente tende a ver o uhum, que é. Se você tem uma religião, isso já é uma prática para quem tem aqui, né? uhum. Então, ore e agradeça e tudo fica mais leve. Então, a É. dica principal para rejuvenescer bem é seja bom de cama. Durma. Muito bom. Essa parte você falou da oração e da gratidão, eu queria só fazer um adendo. A vida da gente, ela tem momentos onde a gente começa ciclo e fecha ciclo. Então, dia, noite, né? Enfim, o ano, tudo tem abertura e fechamento, né? Então, o teu dia, ele se abre e ele se fecha. Então, nesses momentos de abertura e de fechamento do dia, se você, por acaso, é mais ligado à parte religiosa, busca a oração, né, que a gente sabe o quanto que isso favorece. Se você não é ligado à parte religiosa, busque a gratidão, porque é uma ferramenta para que você possa fazer uma boa abertura e um bom fechamento do teu dia. Você se integrar melhor com o que aconteceu e com o que vai acontecer. Então, a prática da gratidão, ela já é recomendada clinicamente. Psicologicamente, ela funciona muito. Então, se E você a não tiver uma ligação gratidão. religiosa, use a gratidão para isso, porque ajuda no fechamento e no início dos ciclos do nosso dia também, né? E se você tem a prática religiosa, a gratidão também é para ser usada na sua Também, oração. Para a gente não só também. pedir ao Papai do Céu, né? Vamos agradecer, porque, pô, ele é muito legal com a gente, ele é muito maneiro. Falar em agradecer, obrigado pelo tempo de todo mundo que está aqui com a gente até agora, né? Ficou aí nessa uma horinha mais ou menos. A gente só lembrando, depois vai disponibilizar essa live também aqui no Instagram e vamos também colocar lá no canal do YouTube e nas outras redes, TikTok, Twitter, a gente vai também colocando informações lá. A gente está agora cada vez mais pegando o ritmo de postagem, porque a gente está aprendendo, tá? A gente era bicho do Também, digital, a gente não sabia é. digital. Quem está vindo com a gente desde o início vai acompanhar essa jornada, né? É uma Vai, jornada. vai ver que vai evoluir e tal. Então, assim, a gente não tinha Instagram, a É, gente abriu por causa do Bora e agora a gente está aprendendo, tá é isso bom? aí. Valeu, Então, povo. Valeu, Amandinha. Obrigado mais uma vez. A obrigada a todo companhia de mundo. todo mundo aí. Um beijão para todos e um ótimo dia, uma ótima semana pela frente pra gente. Uma semana abençoada para todo mundo.
Beijos. Tchau, tchau. Como é que eu saio, Alas?